Bom dia novamente, oficialmente ali, vamos começar o nosso webinar, todos os processos fiscais, com integração com o RM, Back-Office RM. Meu nome é Gilmara Venâncio e aqui comigo está o Eduardo Tomás e a Daniele de Fátima, que são especialistas de RM, e a gente vai conduzir aqui o nosso webinar em duas partes, tá? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o TOTS Processos Fiscais, a nossa ferramenta de captura e transmissão de documento, e depois o Eduardo vai entrar aqui com uma pauta que é sobre o compras e faturamento, para a gente mostrar como que é o processo de transmissão e recepção do começo ao fim, tá? O chat está aberto para vocês podem fazer perguntas, a gente vai respondendo aí no decorrer da nossa apresentação. A Dani está aqui apoiando a gente também para responder a pergunta de vocês e não saiam daqui com dúvidas, tá bom, pessoal? Então, começando aqui, falando um pouco sobre o TOTS Processos Fiscais, eu agradeço muito a oportunidade, a confiança para apresentar mais um produto para vocês da TOTOS. Esse produto ele foi desenvolvido e criado pela TOTOS, né, para atender aí os desafios de mercado e para atender os desafios dos nossos clientes, né? Então, falando um pouquinho sobre mercado, então hoje a gente está às portas da reforma tributária, muita coisa vai mudar, muita coisa está mudando, na verdade, né? E aí a gente tem um longo caminho para entregar todas essas mudanças ali até 2033, algumas pessoas falam até 2035, referente à reforma tributária. E antes mesmo da reforma tributária, a gente já vinha de um cenário muito complexo que exigia bastante atenção nossa, dos departamentos fiscais, contábil, que é a questão de penalizações da auditoria, a guarda dos documentos, né? Sempre entregar as nossas obrigações fiscais em dias e ter uma gestão fiscal sobre esses documentos, traz essa tranquilidade para a gente ali no final do mês, para a gente pagar todos os impostos certinhos. Falando um pouco do TOTS Processos Fiscais, ele foi uma ferramenta desenvolvida, né, para atender a parte de transmissão de documento. Então, eu tenho aqui o RM, lá em compras e faturamento, criando as notas, o próprio RM gera para a gente um XML e o TOTS Processos Fiscais, ele é o responsável por entregar esse documento para a Cefaz e para as prefeituras. Esse produto, ele atende tanto notas de produto, que é a NFE, CTES e MDFE, como também as notas fiscais de prefeituras, as notas fiscais de serviço. Hoje a gente tem 3.000 prefeituras conectadas no todos os processos fiscais. E aí eu vou, no decorrer aqui da minha apresentação, falar um pouco mais das especificações ali das prefeituras, que é um pouco mais complexo que as notas fiscais de produto. A integração com o RP da TOTOS é via Fiscal Sync, que é o serviço do TOTOS Processos Fiscais. Então, a gente trabalha com pastas, diretórios, para fazer essa transmissão e também a recepção segura ali dos documentos. E a gente pensou em um sistema que trabalha por detrás do compras e faturamento. Porque hoje você tem que ficar entrando num sistema, fazendo uma parte do processo, depois entrar em outro sistema, fazer uma outra parte do processo, isso demanda muito tempo. Então, para economizar tempo, a gente pensou o quê? O TPF fica lá, o motorzinho de busca, né, fazendo as transmissões de recepção, e eu vou fazer toda a minha parte fiscal dentro do compras e faturamento, ali, que é a segunda parte da nossa apresentação. Mas tem algumas funções, por exemplo, eu preciso de uma consulta rápida de uma nota, preciso baixar um XML, que não precisa de eu ter que entrar dentro do RM para fazer essas funções. Eu posso ter essa nota muito mais rápida usando a interface web, fácil ali de acessar esses documentos, que eu vou mostrar aqui para vocês também. E aí a gente faz uma gestão unificada
de todos os seus CNPJs, né? A gente trata isso por estabelecimento, coligadas, não importa se é matriz e filial, se eu tenho várias matrizes, se eu tenho vários ambientes instalados, o RM, a gente faz essa gestão unificada ali para vocês terem em um único local todo esse conjunto de informações e conseguir fazer os tratamentos devidos. A gente também tem usuários ilimitados, não importa se a sua equipe é pequena ou muito grande, ou se você trabalha com a sua área contábil é externa, a gente consegue criar os usuários e dar perfis para eles acessarem as informações. Então, alguns benefícios que eu trago ali do TOTS Processos Fiscais também é a parte de suporte, né? O nosso suporte, ele é 24/7. Esse suporte, ele atende fora do horário comercial. Então, quando a gente tem ali uma operação um pouco mais crítica, aonde os caminhões chegam dentro da nossa empresa, né, ali fora do horário comercial, não tem horário para chegar, e dá algum problema na utilização da ferramenta, a gente tem esse suporte 24/7. De dentro da própria ferramenta, conseguimos ali já um suporte mais pelo WhatsApp, mais rápido, e se for um problema urgente, por exemplo, o caminhão está parado na minha porta, isso custa dinheiro, isso é urgente para a gente já vai demandar essa situação por suporte e tem um SLA diferente, sem custo nenhum. Quando a gente fala ali sobre as nossas obrigações fiscais, conseguimos fazer exportação em massa de arquivos, de XML, das DANFs, né, PDF, ali para a gente conseguir fazer as nossas obrigações fiscais e para a questão de transmissão, né, estou vendendo produto, eu preciso de todas aquelas DANFs, a gente consegue também fazer uma exportação em massa de arquivos. Quando vocês adquirem a ferramenta TOTS Processos Fiscais, a gente tem uma equipe especializada que vai fazer a implantação do sistema. E aí a gente tem dois viés ali, né? Como algumas pessoas sabem, o compras e faturamento, a gente consegue criar regras ali dentro para facilitar ainda mais a entrada de nota. Por exemplo, regras de depara, né, de fornecedor, de produto, de alíquota, de peso, as regras de embalagem. A gente pode criar diversos tipos de regras e criar os movimentos dentro do RM. Então, no nosso onboard, o cliente ele pode escolher entre fazer só a implantação no TPF e aí por si mesmo ele cria as regras de dentro do RM, ou então já pedir para a gente também ali uma proposta comercial com as configurações do RM e a implantação do TPF, tá? A gente já traz um sistema que ele é escalável, então se hoje vocês têm 2 CNPJ, amanhã vocês vão ter 3, 4, 5, 10 CNPJ, a gente consegue escalar junto com vocês ali e instalando o CNPJ. Né? Temos a transmissão dos eventos, né? Transmissão ou emissão de eventos, como carta de correção, manifesto de destinatário, cancelamento de nota, e isso não é cobrado de vocês. A gente cobra por número de documento que entra na nossa plataforma. Então, se eu tenho 1.000 notas de emissão e 150 notas de recepção, a gente vai cobrar pelo volume de documentos, tá? Então, carta de correção, manifestação de destinatário, cancelamento de nota, apesar de ser um documento para a gente trata como evento, é esperado que isso aconteça. E aí a gente tem dashboards e relatório dentro da ferramenta para nos auxiliar no dia a dia, e aí a gente consegue, né, ter uma melhor gestão daquelas notas, tá? Então, vamos falar um pouquinho das funcionalidades. Falando de transmissão de notas de produto que vá para a Cefaz. Então, eu vou lá e crio a minha nota dentro do RM. O RM vai gerar o meu XML.
Meu XML vai ser colocado dentro de um diretório, que a gente chama de diretório out ou diretório de saída de notas. E aí o TPF vai pegar esse XML e vai mandar para a Cefaz. A Cefaz vai processar aquele documento e aí a gente vai ter o resultado da nota autorizada ou rejeitada, tá? Se precisar da carta de correção para corrigir qualquer tipo de problema, a gente consegue fazer isso também. Na parte de recepção de notas fiscais de produto vindo da Cefaz, a gente tem dois caminhos para consultar essa nota. A gente consulta de hora em hora a própria Cefaz, e aí a gente traz o volume de documento através da configuração da empresa mais certificado digital A1, ou então a gente faz a consulta de 10 em 10 minutos numa caixa de e-mail. Por quê? A Cefaz dá as boas práticas da gente fazer a consulta de 1 hora para não carregar a consulta e não travar ali a Cefaz. Só que 1 hora esperando uma nota pode ser um período muito longo para determinados clientes. Então, aí a gente faz também a consulta caixa de e-mail. Então, a gente sempre deixa, porque se o fornecedor mandar essa nota por e-mail, a gente captura no e-mail, e aí, quando der o tempo de fazer a consulta lá dentro da Cefaz, a gente também vai consultar essa nota. Custódia de documentos. Então, hoje vocês já devem ter alguma ferramenta para fazer essa transmissão. Então, a gente tem um prazo legal de guardar esses documentos, por enquanto, por 5 anos, tá? Esse prazo vai evoluir para 10 anos com a reforma tributária. Então, o prazo legal a gente tem que sempre cumprir. Então, vocês podem trazer os documentos de outra plataforma para dentro do TPF e ter um único lugar ali para fazer as consultas desses documentos. E se o fisco ele bater na porta, precisar dos documentos, você já tem num único lugar, não precisa ir em várias ferramentas ali para buscar essas informações. A manifestação de destinatário, a primeira manifestação, que é a ciência da operação, a gente tem que disparar, porque a gente vai lá na Cefaz consultar a nota, tá? As demais vai ser de acordo ali com a validação dos documentos, tá bom? Isso para notas fiscais da Cefaz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as notas municipais, as notas fiscais de serviço. Nota fiscal de serviço, ela é um pouco diferente da Cefaz, porque hoje a gente não tem um ambiente único, tá? Para a gente consultar as notas ou para a gente enviar as notas, tá bom? Mas o que acontece? Com a reforma tributária, a gente vai evoluir para esse ambiente único. A gente vai ter o ambiente de dados nacionais, que é esse ADN aqui, que está aqui na minha apresentação de slide, tá? Teoricamente, dia 1º de janeiro, a gente vai ter aí a obrigatoriedade dos municípios trabalhar com o mesmo layout de nota fiscal de serviço. Porque hoje, cada município decide como que vai receber esses documentos. Então, quando a gente está falando de transmissão de nota fiscal de serviço, a gente tem que entender qual que é o layout que a prefeitura ela recebe essas informações, tá? E todas as nossas 3.000 prefeituras que estão integradas com o TPF, ela trabalha com web service na transmissão do documento, na emissão do documento. Então, a gente pega do DataSul, transforma no layout que a prefeitura quer. Então, São Paulo fala lá com a GEINF, né? Rio de Janeiro usa um outro tipo de layout, Campinas, outro tipo de layout, Canoas, outro tipo de layout. Então, a gente vai entender esse layout, vai transformar esse layout e mandar para a prefeitura e aguardar ali a autorização da nota. Tem prefeitura que a gente já recebe automaticamente, igual é na Cefaz, porque são prefeituras síncronas, e tem prefeituras que são assíncronas, que ela recebe o volume de documento durante o dia e processa essas notas só no final do dia. Isso são regras da prefeitura. A gente não consegue fazer atuação, tá?
Falando agora sobre recebimento de nota fiscal de serviço. Aí é um pouco mais complicado. Primeiro, que também a gente tem a parte de layout, então a gente tem que entender qual é o layout que a prefeitura está mandando a nota para a gente traduzir e mandar para dentro do compras e faturamento. E aí a gente tem que entender qual que é a metodologia que a gente tem de consultar essa nota. Hoje, eu tenho prefeituras que usam web service, tá? Então, eu tenho esses três aqui, esse aqui de baixo, tá? Esses web service, cada um tem uma particularidade diferente. Então, eu tenho web service que eu preciso só do certificado digital, tenho web service que eu preciso do certificado digital e inscrição municipal, tenho web service que eu sou obrigada a ir no portal da prefeitura e cadastrar o meu fornecedor para ter essa nota automática. E tem o web service que só precisa do usuário e senha do portal da prefeitura configurado dentro do TPF para fazer esse recebimento de documento. Para todos os outros municípios que não trabalham com web service, a gente tem outros dois metodologias de consultar o documento. A primeira é o ambiente de dados nacionais, que não passa de um web service também. Então, quem tem fornecedor MEI, por exemplo, a gente vai buscar as notas no ambiente de dados nacionais, que é o futuro da nota fiscal de serviço. E eu ainda tenho prefeituras que não trabalham com web service, não estão no ambiente de dados nacionais, eles processam a nota e mandam essa nota por e-mail para a gente. Então, ou eu vou ter o RPS, aquele documento em PDF, né, daquela nota, ou então no corpo do e-mail eu vou ter um link aonde eu tenho que acessar aquele link para ter as informações ali da nota, tá? O TPF, ele usa a tecnologia chamada OCR, que ela vai ler essas informações, seja em PDF ou seja no link, vai transformar em um XML, depois traduzir esse XML para mandar para o RM e essa nota vai estar pré-digitada no compras e faturamento, pronta para fazer a entrada, tá bom? Então, esses são as metodologias das prefeituras. A gente tem que dançar conforme a música das prefeituras. E hoje, nenhuma empresa ela consegue mandar que a prefeitura vá lá e vá para o ambiente de dados nacionais, tá? É por isso que a legislação do dia 1º de 2026 é muito importante. Porque quando as prefeituras, elas simplesmente são obrigadas a ir para um layout único, um ambiente único, tem uma questão ali política e também tem uma questão ali de dinheiro, porque elas vão ser autuadas por não estar no padrão. Tá? Então, a gente aguarda muito ansioso esse momento. Mas já dando ali um spoiler, hoje a gente tem cerca de 1.400 prefeituras no Brasil inteiro que estão no ambiente de dados nacionais e a gente é 5.560 prefeituras no Brasil todo. Então, até janeiro, a gente não sabe se todo mundo vai migrar já, né? Ou se vai ter um calendário, né? Alguma etapa ali para fazer essa mudança, tá? E aí eu trago só um desenho para exemplificar essa questão ali de pastas, de fiscal SIC, de prefeituras. Então, como eu falei para vocês, por boa prática, o TPF, né, são regras que a própria Cefaz fala para a gente. A gente vai consultar a nota de 1 em 1 hora para não ter o problema ali de travar a consulta e a Cefaz autuar a empresa por uso indevido da ferramenta. A gente tem uma caixa de e-mail onde a gente vai fazer as consultas das notas e tem aí as prefeituras também, os ambientes de web service. Prefeitura, elas não tem regra ainda para a gente fazer consulta de 1 em 1 hora ou de 10 em 10 minutos, mas a gente mantém as consultas do TPF sempre de 1 em 1 hora para não travar nada para vocês. Recepção, peguei aqui as minhas notas, seja qual que for o caminho, vai para o banco de dados do TPF, a gente tem uma cloud, é em nuvem, fica guardado as informações, já consigo acessar pelo painel web. O fiscal SIC vai ler esse banco de dados e vai colocar as notas de entrada na pasta IND, inbound, né?
E aí, o job do RM vai ler essa pasta aqui e pré-editar essa nota no compras e faturamento. Na parte de transmissão de documento, o próprio RP vai criar a nota, vai colocar dentro da pasta de outbound, né? É a pasta de saída, fiscal link lê essa pasta, traduz para quem é de prefeitura ou manda para a Cefaz, já ali para quem é nota de produto, e aí a gente vai ter ali o caminho de ida e o caminho de volta. Gilmara, não tenho transmissão. Gilmara, eu uso TSS para transmissão de nota. Tem que mudar tudo para TPF? Não. Eu só não posso ter o TPF transmitindo nota fiscal de eletrônica e o TSS também transmitindo nota fiscal eletrônica, porque dá problema fiscal, tá? Para cada tipo de documento e para cá, ou entrada ou saída, eu posso ter um produto ali trabalhando, tá bom? Então, vou mostrar aqui o painel web, tá? Eu estou no ambiente de homologação, vou colocar aqui meu usuário e senha, para que a gente consiga ver ali as informações, tá? Conforme eu falei para vocês, esse meu usuário ele é administrador, então eu tenho acesso a todas as informações, e aí eu posso criar outros usuários que não sejam administradores. Então, aqui eu tenho o painel de controle com todos os meus CNPJs, né, configuradas. Dentro do CNPJ, por exemplo, vou pegar esse aqui. Eu tenho como listar os documentos que a gente tem. Então, além de NFE, CTS, MDFE, NFSE, a gente tem o ANFCE e o CF, que é o cupom fiscal, tá? Então, eu posso custodiar o cupom fiscal ali se eu tiver operação de varejo, tá? Temos as configurações, temos os relatórios aqui, né? E a gente pode abrir ou não os itens. Essas informações também ficam aqui dentro dos monitores, aqui do meu menu. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou consultar a minha nota fiscal de serviço. Eu posso vir por aqui ou eu posso ir pelo painel. Todas as nossas telas de consulta à nota sempre vai ter a parte de filtros, então aqui eu vou escolher os meus estabelecimentos, vou colocar uma data início, que eu tenho a nota nesse ambiente aqui que é de homologação, e colocar aqui a minha data fim. E o próprio sistema vai me trazer notas que eu sou prestador de serviço, ou se eu mudar aqui, vai ser notas que eu sou tomadora de serviço, tá? Faço a minha busca, eu já trago aqui as notas na tela com os status, tá bom? Todas as telas de consulta notas sempre vai ter esses botões aqui. Então, o primeiro é um resumo do documento, posso abrir aqui o XML, não me importo se a nota veio um RPS ou veio um XML, eu vou sempre ter os dois arquivos, tá? Sempre o XML e sempre o PDF da nota. Então, eu vou abrir aqui o PDF dessa minha nota. E aí eu consigo consultar as informações direto no documento. A tela de nota fiscal de serviço, eu tenho os relatórios dela dentro da tela de consulta, né? Então, eu posso consultar aqui, né, as notas autorizadas, canceladas, rejeitadas, com erro, com complemento. Então, quando a nota está rejeitada ou com erro, ela tem um motivo. Então, se eu gero esse relatório aqui de notas emitidas e coloco ali um completo, ele vai trazer para mim todas as notas com os status e quando está com erro ou rejeitada, a gente tem lá a informação. Então, por exemplo, tem alguns casos que a prefeitura ela fica fora do ar. Então, começa a vir um monte de rejeição. Então, eu puxo meu relatório e eu entendo, olha, todas essas notas são da prefeitura que está offline. Então, eu já sei por que a minha rejeição está ali. Então, é um dos motivos, tá? Para a gente ir lá fazer o relatório. Conforme eu falei para vocês, tem exportação em massa por período, posso pegar um mês, um ano, 15 dias, 6 meses aqui para eu puxar essas informações, e aí vai chegar na minha caixa de e-mail aqui essas informações, então se a minha contabilidade é externa, eu posso mandar aqui para o meu contabilista já essas informações aqui também,
E essa é a tela de nota fiscal de serviço. Vou mostrar também aqui a tela de nota fiscal de produto, né? A nota fiscal eletrônica. Mudou totalmente a tela. Eu já tenho aqui a consulta Cefaz. Eu aqui só consigo selecionar um único CNPJ. Eu posso fazer a busca por emissor, sou eu que emiti a nota, ou por destinatário, vou pegar aqui destinatário. Ele também vai trazer as notas aqui que eu sou destinatária, né, as minhas notas de fornecedor. E aqui tá os três botõezinhos que eu falei para vocês. Aqui na nota fiscal de produto, além de um resumo da nota, eu também tenho como detalhar essa nota por causa da manifestação de destinatário. Então, eu tenho um quadro aqui de ocorrência e ele vai me mostrar todas as manifestações, cartas de correção, os eventos que aconteceram nessa nota. Então, geralmente, a transmissão aqui pelo TPF criei a nota, dei lá, criei a nota no RM, até chegar na Cefase e ter o retorno de autorizado ou não, dá mais ou menos ali 16 segundos, tá? Então, a Cefaz está muito mais estruturada, o que é muito melhor para a gente. Ah, aqui, conforme eu falei para vocês, tem a manifestação de destinatário, tá bom? Eu consigo fazer a manifestação dentro da ferramenta, não recomendo, porque a gente deve fazer lá dentro do RM e sempre utilizar o RM, mas eu consigo fazer aqui de dentro da ferramenta as outras manifestações, como desconhecimento, operação não realizada e confirmação da operação. Gerar as DANF, então, se eu tivesse mais de uma nota aqui, eu conseguiria gerar as DANFs, né? Atualizar a situação da nota, então eu olho de novo lá na Cefaz como que está o status da nota, se ela está autorizada ou cancelada. E aí, para transmissão de nota, vou até mudar aqui meu filtro, vou pegar como emissor. Eu tenho esse botãozinho aqui de reenviar e-mail quando eu seleciono aqui a nota. Que botão é esse? Então, hoje, nas tags de XML, eu posso mandar ali no máximo um ou dois e-mail aquela nota. Dentro do TPF, eu posso mandar para mais 10 pessoas aquela nota. Então, a gente tem aqui também essa possibilidade de enviar para mais pessoas, tá ok? Então, aqui, aí a gente vai ter relatórios, né? O relatório de consumo, porque a gente faz um pacote de dados para vocês, relatório de contabilidade, relatório que vai me trazer alíquota, né? Esse relatório aqui para conciliação, ele traz também as informações de chave de acesso, série de notas, CFOP, inscrição estadual do emitente, traz bastante informação também. Os nossos relatórios são gerados em Excel. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Parte do monitoramento, a gente consegue criar alertas, porque como a gente usa certificado digital A1, a gente pode criar um alerta falando assim, olha, o certificado vai vencer em 5 dias. E aí a pessoa que vai comprar lá o certificado, ela já fica sabendo e não para o sistema de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a minha parte da apresentação, tá? E eu vou passar a palavra agora para o Eduardo. E aí ele vai mostrar como que essa nota vai chegar dentro do RM para vocês, tá ok? Bom dia novamente, pessoal. Excelente, Gil. Muito bom, bem legal. Tô gostando da interação do pessoal ali no chat, bastante, tanto no Q&A, acho que poucos ali no chat, mas mais no Q&A, é bom. A Dani ele está respondendo vocês, todas pertinentes ali, vocês estão conseguindo ir acompanhando. Gil também, pode ficar à vontade, caso tenha alguma aí específica, aí vamos direcionando, tá? Então vamos para a segunda parte, tá? Então agora vou falar com vocês já da integração com o RP, tá? Então a Gilmara comentou e trouxe ali o desenho do fluxo, que eu gosto bastante. Deixa eu já ir compartilhando a minha tela para eu mostrando para vocês. Então vamos lá. Perfeito. Vocês já estão vendo a minha tela. Então, deixa eu trazer para vocês. A Gilmara mostrou. Vocês já estão vendo minha tela, Gil? Tá vendo minha tela? Tá ok?
Tá mostrando o sim, Du, fluxo? tô vendo. Perfeito, obrigado, Gil. Então, a Gilmara mostrou esse desenho para vocês, como que funciona toda a operação. Estou com duas telas, tá, pessoal? Então, hora vão me ver me movimentando. Estou com duas telas para eu poder conversar com vocês. Ela mostrou este desenho, no qual eu gosto bastante de dar um zoom nele, porque é como que funciona, né? Vai acontecer, vai rodar no back-end da operação, tá? Naturalmente, vocês não vão estar vendo todo esse fluxo acontecer, mas isso que reflete ali diretamente desde a captura, né, do XML lá com o Fiscal Sync, fazendo toda esta ponte, né, e gerando o reflexo e a informação lá dentro do RP, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, tanto na parte de emissão quanto na recepção, conseguimos fazer todo esse fluxo diretamente, tá? Então, como que funciona a parte ali de configuração, de cadastro? A Gilmara comentou ali do tanto nosso time ali de serviço vai cadastrar uma pasta de saída e também uma pasta de entrada, além do Fiscal Sync que faz toda essa comunicação, tanto com o TPF, todos os processos fiscais, quanto ali com o RP, diretamente com a Cefaz e com as prefeituras. Maravilha. Então, deixa eu trocar já minha tela e já mostrar dentro do RP. Então, uma vez que dentro da plataforma web do TPF, que coletou todos os XMLs, todos os CNPJ, todos os fornecedores, todos ali que foi diretamente emitido contra o CNPJ de vocês, estarão dispostos naquela lista que ela trouxe e ele ficará refletido na integração aqui com o RP. Vou mostrar o processo fase a fase para que até fique lógico, para que vocês possam entender todos esses movimentos. Porém, nós conseguimos criar agendamentos, automações para que esse processo fique fluido, tá? Então, não é tão moroso, tantas telas, mas a gente consegue aí criar agendamentos ali para acelerar esse fluxo para vocês, tá? Então, uma vez que eu estou com a minha tela aqui já no RP, tá? Eu tô aqui em integrações, tá? Tô dentro ali do menu Back-Office, compras, estoque, faturamento, na aba integrações. O time ali, né? A TI, o que o time ali vai definir com vocês? O processo de vínculo de aquela listagem que capturou para elas serem refletidas aqui diretamente. Só trouxe dois a títulos de exemplo para que a gente possa abordar aqui esse tema. Tem um ponto que o TPF ele vai capturar tudo, todos os tipos de notas, todos os tipos ali de XML que são emitidos ali contra o CNPJ, como eu comentei. Só que no RM a gente consegue fazer as validações e consegue fazer a barragem daquelas possíveis notas que eu não solicitei. Então, para a segurança e conformidade dos meus processos, eu faço aqui essas duas validações que o sistema faz. Uma vez que eu tenho ali esse XML, ele valida, faz a leitura dentro do XML, o cadastro diretamente dos meus clientes e fornecedor. Então, ele vai validar se as informações CNPJ, o fornecedor, inscrição estadual, inscrição municipal estão coerentes, estão condizentes, então, ok, eu posso seguir, avançar com aquele fluxo. Também validar a filial. Então, essas informações têm que estar coerentes, casadas com aquilo que está no XML, o que eu fiz ali a solicitação, elas estejam batendo, senão ele altera esse status, trazer para cá, e aparece como inconsistente. Então, surgirá ali na tela esse status de inconsistente, onde vocês precisarão analisar, né? Realmente, não foi eu que segui, realmente não vou cancelar, não vou dar prosseguimento nessa nota, porque ela não faz parte, não foi eu que solicitei. Caso for um fornecedor novo, eu volto, ajusto o cadastro dele diretamente e em seguida eu faço ali, rodo novamente o serviço para que ele possa alterar e voltar para o status de pendente, tá? A ideia é eles estarem com todos os status ali de pendente. Aí eu posso rodar o serviço de consulta de arquivo, rodar essa importação de arquivo e tudo isso, como eu comentei, de forma agendada para que ele possa ir processando diretamente.
Tá bom? Então, feito isso, fiz a validação, realmente é o XML, é o serviço que eu contratei, é o produto que eu comprei, eu posso avançar para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Ainda estou fazendo a digestão daquele XML e o final do processo é ele transformar numa nota dentro do sistema. Vou aqui, tab integrações, eu vou em compras, arquivo de importação XML. Aqui eu já tenho todos os que estão validados, tá? Eu posso separar ali por status, posso separar por fornecedores, então eu posso ter ali algumas relações aqui diretamente para que eu faça a digestão dessas informações e que ela venha e fique acrescentada ali diretamente na minha nota. Então eu tenho qual que é o tipo de XML, se é produto ou serviço ou outros formatos, se ele, qual que é a filial que está ali solicitando, qual que é a chave de acesso, número. Então, estou começando a traduzir, trazer essas informações para dentro do RP, tá bom? Então, data de autorização, então todas as informações eu já contemplo aqui diretamente. Aí eu posso ter filtros aqui, daqueles que estão validados ou todos. Aí eu vou acompanhando diretamente e posso ter esses filtros ali para eu acompanhar, tá? Já validado, tenho toda a minha listagem, eu vou para a ordem de compra para que eu possa agora fazer o vínculo dessa listagem toda que eu já tenho com o meu tipo de movimento. Pode ser com cotação ou sem cotação, indifere o processo. Ah, não, eu sigo o meu fluxo, eu vou desde a solicitação, a cotação e avanço em todos os processos. Ou então, ah, não, eu só a partir de ordem de compra sem cotação, eu também consigo fazer esse processo fluir. Então, uma vez que eu tenho ali todas as minhas relações, todas as minhas configurações que eu fiz, né, dentro dessa ordem de compra ou não, eu tenho aqui a minha vinculação dos meus itens. Vou pegar aqui, eu separei por status, tá? Eu tenho aqui a minha ordem, né, de compra com status de pendente e eu vou receber ali diretamente com o tipo de movimento de entrada de XML. Eu vou executar. E agora, onde muitas das empresas fazem a inserção ali de forma manual, então, cadastrar, trazer o fornecedor, fazer o vínculo com a chave de acesso, trazer os itens de forma manual, a tributação. Só que não. Agora eu quero automatizar esse processo, eu quero trazer mais velocidade. Então, eu tenho um campo aqui, associar o XML. Então, eu vou clicar no associar XML e vou buscar para que ele faça aquela consulta daquela minha listagem e já traga qual está relacionado a esse pedido. Eu vou dar um OK. E é nesse momento que o sistema vai fazer a leitura do XML, tá? Ele vai rodar e vai preencher as informações aqui para vocês. Traz o fornecedor, traz a chave de acesso, a série. Então, ele já preencheu aquelas informações que estavam dentro do XML. Pode trazer mais de um item que está dentro do XML, ele já traz aqui diretamente os itens, como também a tributação de cada um dos itens relacionada ali diretamente por cada item, tá bom? O que eu preciso comentar ali e trazer para vocês, que é o movimento de depara. Talvez surja essa pergunta, né? Hoje, infelizmente, nós não temos uma descrição padrão de itens na construção, mais de 70 tipos de parafuso, na educação tem outros tipos ali de produtos que a gente gosta, normalmente eu utilizo ali caneta azul, caneta Bic, caneta esferográfica azul. Então, a nomenclatura não tem uma padrão. Então, todas as vezes eu preciso fazer a primeira vez, todas não, deixa eu corrigir, toda a primeira compra que eu realizar com aquele fornecedor, eu vou treinar o sistema para que eu faça esse deparo, tá? Então, eu tenho aqui bomba, eu vou colocar bomba com bomba relacionada ao meu cadastro, fazendo este deparo, tá? Então, a nomenclatura, eu estou igualando o fornecedor à minha nomenclatura, tá? Então, isso aqui eu preciso fazer. Tanto da descrição do produto, como o unidade, tá? Então,
unidade para mim, pode ser peça para ele, caixa, então eu preciso igualar essas informações, tá? Então, a primeira vez que eu fiz a compra com este fornecedor, eu já faço esse item vinculado, tá? Aí, a partir das próximas, o sistema já entende, ele já faz esse fluxo ali de forma automática, sem essa necessidade de deparo, tá? Então, bem, este alerta ali diretamente que eu trago e faço para vocês, tá? Então, esse é o deparo, tá? Aí a próxima etapa seria executar e ele já geraria ali a nota diretamente. Então, nota que desde a captura até este ponto, eu me tornei mais um validador, mais um analista deste fluxo, se as operações estão condizentes, e o sistema foi fazendo e trilhando este caminho. A próxima etapa seria executar para que ele gerasse ali diretamente uma nota. Eu vou cancelar, estou no ambiente de teste, e abro uma nota ali diretamente para vocês. Bebe uma água enquanto isso. Maravilha, fechei. Deixa eu abrir agora diretamente uma nota para que vocês possam acompanhar. Eu tenho o novo, né? Fui na parte aqui de compras, recebimento de materiais. Eu tenho um tipo de movimento que é de entrada com importação de XML. Vou escolher esse movimento e vou abrir uma das notas, aquela com os mesmos itens, com as mesmas informações, para que vocês possam acompanhar. Então, aqui que eu tenho, no meu cabeçalho, quem que é o fornecedor, CNPJ, se vai afetar o meu estoque, se eu trabalhar com estoque, ele já aponta o local de estoque, a data de emissão, a data de entrada. Acho que teve até uma pergunta referente a esse quesito. Então, todos esses movimentos, todos esses tipos de entradas são parametrizáveis, são configuráveis que eu faço ali diretamente para que esses movimentos sejam afetados, sejam alertados, entram ali diretamente com esses movimentos. Em tabelas, eu já tenho vinculado o meu centro de custo e a classificação financeira, que é um pagamento ao fornecedor, as integrações financeiras, tá? Então, as integrações tanto financeira quanto fiscal, tá? Então, eu consigo ali, né, trazer ali o preenchimento da CFOP e os demais informações, os itens atrelados já com as informações, uma prévia um resumo dos tributos dos itens, eu já trago aqui em tela. Rateio por cento de custo, como eu comentei, eu consigo trazer ali as informações de rateio e as informações dos lançamentos, tá? Isso aqui, né, aqueles que já utilizam o RM, acredito que já estão familiarizados, que é o reflexo tanto no financeiro quanto no contábil as informações. Uma vez que eu dei ali a entrada, ele já reflete nos dois outros módulos sem a necessidade de ter inserir aqui no compras, inserir no financeiro, inserir no contábil. Então eu tenho essa facilidade e um sistema em cascata totalmente integrado, tá? Então, no financeiro, se eu quiser ter mais informações, com um duplo clique ele já me leva para o lançamento desta nota, tá? Então, a identificação do fornecedor, o tipo de documento, os valores que estão atrelados, já o vínculo com a conta bancária. Então, todas as informações eu já trago para facilitar ali também esta entrada. Ah, eu quero vincular. Recebi ali de forma eletrônica, de hora em hora, o TPF consultando, trazendo ali as informações com a Cefaz, se for no meu e-mail de 10 em 10 minutos, então eu consigo trazer essa agilidade, mas caso eu queira vincular a minha nota física, eu tenho também aqui um repositório de arquivos na qual eu posso acrescentar e já deixar vinculado também, tá? Então tem este ganho em várias telas dos sistemas. Nós temos ali diretamente o repositório de arquivos para que eu possa trazer esses insumos e nota ali física também, tá bom? Então, retomando, fiz ali o lançamento no financeiro, também tenho meu lançamento no contábil, ali facilitando também essas informações, trazendo ali os eventos também, tá? Duas partes
ali diretamente bem relevantes dentro desse processo, ok? Então, este é um fluxo, né, totalmente viável, na qual nós trazemos desde a captura do XML até este momento de entrada de nota. Deixa eu fechar. Da mesma forma, eu consigo fazer com uma nota de serviços. Deixa eu pegar uma nota de serviço para exemplificar para vocês. Eu tenho aqui uma nota de serviço. Aí eu tenho um tipo de movimento específico de aquisição de serviço, na qual eu também consigo fazer este mesmo processo. Vou vincular aqui diretamente, ele já traz quem que é o meu fornecedor, ele já preenche as informações aqui. Aí avançar e executar ali diretamente, ele já geraria a nota de serviço bem semelhante com o fluxo que eu mostrei, tá bom? Tenho mais 10 minutos, deixa eu mostrar algo. Não vi pergunta, então acredito que seja tudo bem até aqui. Deixa eu cancelar. Deixa eu mostrar um painel que nós também conseguimos trazer para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Aqui na aba de utilitários, opa, compras, na aba, isso mesmo, utilitários, eu tenho um painel de documentos eletrônicos. E aqui eu consigo um dashboard onde, por enquanto, para emissão, tá? Nosso time ainda está trabalhando, né? Ele vai disponibilizar em breve para recepção também essa mesma visão. Mas, por enquanto, para as emissões. Aqui, o tipo de documento, conceito de múltiplas coligadas. Então, vou pegar mais de uma coligada, mais de uma filial, todos os estados, bem como todos os status. Deixa eu colocar um período e aqui eu vou pedir para ele aplicar. E aqui ele já traz uma visão de como que está um painel tanto de forma numérica, das minhas quantitativa, quanto em forma em valor de como que está neste período, um gráfico aqui de rosca e também as informações. Quantas notas que não foram transmitidas, que estão inconsistentes, que estão pendentes, ou autorizada ou rejeitada, eu consigo trazer este painel de visualização. E aqui embaixo, por coligada também. Aqui eu tenho duas, unidade São Paulo, unidade BH, eu consigo ter essas informações de forma gerencial também, tá? Então são uma vertente, acho que quem ali está tomador de decisão, vale muito a pena a gente ter esse acompanhamento, tá? Além disso, eu tenho o BI Self através dos cenários, onde eu também consigo trazer informações para acompanhamento das minhas informações. Só um minutinho para ele carregar. Esse aqui é indicadores de compra, tá? Então é um painel onde eu posso fazer todo o acompanhamento ali dos meus movimentos ali de compras, tá? Compras de mês a mês, tá? Em gráfico, entradas e saídas por período, solicitações de compra estão pendentes e que já foram recebidas. Então, são todas as informações que eu estou acompanhando lá do RP em uma única tela de forma gerencial, acompanhando essas informações. Quem que é meu top 5 fornecedores e assim por diante. E eu também tenho uma visão de notas de documentos eletrônicos aqui também. Aqui já carregou, então, o meu painel. Lembra aquele, ó, monitor de documentos, eu também consigo trazer a visão. Se ele está com status de inconsistente, aqui em tempo real, eu já consigo observar também. Deixa eu só para exemplificar para vocês. Aqui, ó. Se eu abro o meu dia, teve ali aquele agendamento, aqui eu já consigo acompanhar se tem uma nota de inconsistência, cabe ali o alerta para eu me atentar ali com o time sobre essa informação aqui. Então, notas fiscais de serviços, eu consigo acompanhar aqui de forma também, né, de forma macro, apuração de ICMS,
demonstração de saídas por estado. Então, são gráficos que eu consigo realizar da minha operação e fazer todo este acompanhamento ali direto em tempo real ali dessas informações, tá? Então, fiz aqui uma passagem bem rápida ali com vocês de todo o fluxo, desde a captura até este ponto de ter relatórios, de ter informações, de ter gráficos ali diretamente da minha operação. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma pergunta. Até o momento, todas as perguntas foram respondidas, tá, Edu? Perfeito, Dani, obrigado. Pessoal, então mostrei aqui todo o fluxo. Tem ali os nossos canais de contato, tem os executivos que estão próximos de vocês. Então, solicitem uma apresentação mais aprofundada, um tempo ali para a gente entender, conversar, fazer ali trazer ali as solicitações ali de propostas, de maior conhecimento. Ficamos ali com Essa o time camiseta ficou todo muito à bonita assim. disposição de vocês, tá bom? Gilmara, Oi, tudo bem? maravilha. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E qualquer dúvida pode perguntar ali pro seu executivo, pode tirar dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.